Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio de Freitas e hoje eu quero conversar um pouquinho com você. Eu sou cabeleireiro já faz mais de 25 anos e eu vou contar um pouquinho da minha história aqui como cabeleireiro, porque eu sei que se você é colega de trabalho, assim como eu, deve ter passado por algumas dificuldades, assim como eu passei. Eu comecei a me interessar sobre a profissão de cabeleireiro mais ou menos por volta dos 12 anos de idade. Como que aconteceu isso? Aconteceu que meu pai era meio ciumento e aí eu tinha que ir nos cursos de cabeleireiro junto com a minha mãe. E aí despertou o meu interesse na profissão, porque eu acabava assistindo os cursos que ela ia e com isso eu ia aprendendo. Muitas vezes eu chegava em casa e eu que dava um toque para minha mãe, foi falado assim, assim, assado lá no curso. Então, para o meu pai não ficar com ciúme, eu ia junto. E nisso eu sou sou o quinto filho de uma família onde nós somos em 5. O único que virou cabeleireiro foi eu. Eu tenho 3 irmãs e nenhuma delas se tornou cabeleireiro. Porque eu despertei meu interesse assim, foi como que, meio que por encanto. Por exemplo, corte de cabelo, eu acho que foi um dom natural. Eu acredito assim que eu absorvi conhecimento ao longo da minha vida com outras pessoas, mas eu nunca senti dificuldade nenhuma em cortar cabelo. Química, alisamento, amaciamento, relaxamento, eu também fiz alguns cursos, esses cursos de final de semana, fiz um curso mais completo para entender como é que funcionava a química, como é que funcionava o tioglicolátil, hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina, todas as químicas que se utiliza para fazer alisamento e até fazer definição dos cachos. Então eu fui aprendendo assim com facilidade. Agora, uma coisa que eu senti muita dificuldade ao longo da minha vida, e apesar que parece fácil, mas não é entender a dinâmica da colorimetria. A colorimetria, ela exige muitos conhecimentos. Ela exige você entender sobre a estrela de Oswald, ela exige você entender sobre fundo de clareamento, ela exige você entender como que essas cores estão nas caixinhas das colorações. Então, esses conhecimentos todos, nós temos que ter absorvido, para aí você conseguir colocar em prática. Exige você entender sobre descoloração, e aí a descoloração em determinados fundos de clareamento. Exige você entender sobre quando você vai fazer uma coloração no cabelo e qual fundo descolorido que você tem que chegar para aquela coloração ficar perfeita. Então, há uma série de coisas que nós temos que entender. E eu acredito que você também passa por alguma dificuldade, assim como eu já passei na minha vida. Enquanto eu não entendi o segredo da colorimetria, eu sempre, quando chegava uma cliente, chegava a me dar aquela ansiedade, aquele certo medo, porque, na verdade, eu não sabia direito como é que funcionava essa dinâmica. E eu, com essa ansiedade que me dava, esse medo, e normalmente você não consegue, quando você não entende o sistema todo, como funciona, você não consegue realizar um trabalho com perfeição, porque você sempre deixa a desejar. Você não entendendo de fundo de clareamento, às vezes a pessoa pede assim para você, eu quero que você me coloque esse loiro escuro. E ela tem um cabelo castanho claro. Você tem que subir 2 tons, e aí você coloca aquele loiro escuro e ficou um loiro acobreado. E você não entende o porquê que ficou acobreado. E aí tem tudo a ver com fundo de clareamento. Então o que eu fiz? Eu busquei vários conhecimentos sobre a arte da colorimetria. Fiz vários cursos, fui em muitos cursos de final de semana. Esses cursos que normalmente a gente vai lá para ver uma balayage, para ver como é que se faz umas mechas 3D, como é que se faz uma descoloração para fazer umas mechas platinadas. E aí eu fui em muitos desses cursos. E às vezes você vai lá, você assiste todo aquele curso, aí você anota tudo que você assistiu lá e vai para o seu salão. Chega lá, você tenta colocar em prática e normalmente não fica. Por que acontece isso? Então, e essa era uma das grandes frustrações minhas, que por mais que eu conseguisse fazer trabalhos bons, eu não conseguia fazer trabalhos assim que eu pudesse olhar
e falar assim, não, vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu tenho certeza que vai ficar assim. Então, isso só aconteceu depois que eu entendi essa dinâmica toda. E eu estou aqui hoje para dizer para você que eu, através dessa minha dificuldade, eu busquei conhecimento e criei um método onde que te leva passo a passo como você entender a colorimetria. E aí realizar trabalhos maravilhosos. Seja ele de luzes, mechas, descoloração, ou você fazer uma coloração no cabelo. Porque se você entender sobre a estrela de Oswald, sobre os fundos de clareamento, sobre as colorações que existem, quem matiza quem neutraliza quem, você começa a realizar bonitos trabalhos. Por exemplo, às vezes você descolora um cabelo, faz luzes na touca e você chega a um determinado fundo de clareamento. E aí você vai ter que fazer uma matização naquele cabelo para dar um tom platinado, um tom perolado. E como que isso acontece? Como é que você entende antes de fazer como aquilo vai acontecer? E aí existem os mix. Você aprender a trabalhar com os mix. Existe o mix que é o acinzentado, o pérola, que é o violeta, o dourado que existe, o acobreado, o vermelho e o verde. Existem esses mix para você trabalhar na colorimetria. E existe o violeta que neutraliza o amarelo, que normalmente você faz uma descoloração, umas luzes, como eu falei, e você precisa utilizar determinada coloração ali para dar o tom que a sua cliente quer. Um tom mais branquinho, um tom mais acinzentado ou platinado. E aí, você entendendo essa dinâmica toda, pode ter certeza de uma coisa. Você vai resolver somente vendo como é que funciona essa dinâmica, você resolve 97% dos trabalhos que aparecem no seu salão. E aí você começa a ser um colorista de sucesso. Você começa a ganhar muito mais dinheiro, você começa a não recusar determinados trabalhos, porque você tem certeza que vai resolver. E esse método que eu criei é um método que te leva passo a passo. Ele vai te pega uma coisa e te ensina. Aí outra coisa te ensina. Aí outra coisa te ensina. Aí depois junta todo num trabalho só. Porque quando você faz uma coloração, estão envolvido todas essas dinâmicas. E aí você vai aplicar em cima de um cabelo só. E você tem que estar sabendo disso. Senão você não consegue realizar. Eu me lembro de uma vez que eu fui num curso e vi uma mulher lá no palco realizando um trabalho de coloração. Ela estava corrigindo um cabelo com coloração. O cabelo da menina estava meio laranja e um pouco dourado e um castanho claro na raiz. E ela corrigiu esse cabelo só com coloração, conseguiu colocar um loiro escuro perfeito. Eu olhei aquilo e falei, nossa, é isso que eu gostaria de fazer. Aí eu anotei as colorações que ela usou, tal. Falei, o dia que chegar um trabalho mais ou menos assim, eu vou poder fazer. E realmente, depois de um tempo, aconteceu um trabalho mais ou menos e eu coloquei aquela coloração e não ficou tão bom quanto aquele que eu vi no palco. Porque realmente estava num fundo descolorido diferente daquele que eu vi no palco e eu não tinha percebido isso. E aí eu não consegui fazer perfeito. Ficou mais ou menos, a cliente até que gostou, mas o meu medo, aquela minha frustração ficou dentro de mim. E por isso eu resolvi realmente buscar conhecimento e eu tenho 25 anos de cabeleireiro. E mais ou menos dos 15 anos para cá, eu comecei a me dedicar realmente na colorimetria e entender como é que funciona essa dinâmica toda. E há 5 anos eu dou curso de cabeleireiro. Eu ensino fazer corte masculino e feminino, eu ensino relaxamento, amaciamento, escova definitiva e ensino colorimetria. E eu criei esse método onde eu apliquei para os meus alunos e realmente os meus alunos, somente de eu explicar como é que funciona, eles conseguem realizar trabalhos maravilhosos. Uma coisa que eu tenho que ensinar extra para eles é como que funciona o pó descolorante água oxigenado de 10 volume, como funciona o pó descolorante água oxigenado de 20, a de 30, a de 40, e entender que existem duas coisas separadamente. Pó descolorante e coloração é uma coisa. Pó descolorante e água oxigenada serve para um trabalho. E água oxigenada e coloração servem para outro tipo de trabalho. E isso, às vezes, quando a gente está no dia a dia,
ou está começando, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender essa dinâmica. Quando você está iniciando, você tem muita dificuldade nisso. Quando você já está no trabalho, você já sabe exatamente separar. E aí vem as dificuldades dos trabalhos para você realizar. Como que você deve fazer determinados trabalhos? E a base teórica vai te dar 97%, mais ou menos, 97% de perfeição nos seus trabalhos. E você daí acaba aquela dor que você sente, aquela agonia que você sente ao ver um trabalho e às vezes, será que eu vou dar conta de realizar? Será que eu vou dar conta? Eu tenho certeza que vai solucionar o seu problema. Se você quiser assistir um pouquinho de algumas palestras que eu já dei, eu tenho alguns vídeos no YouTube, você acessa o meu, aqui assim do lado, vai ter um link onde você pode clicar e assistir essas palestras. No mais, você pode encontrar o meu curso, O Segredo da Colorimetria, clicando no link aqui do lado, e você vai direto lá que eu vou te explicar passo a passo tudo que contém o meu curso. Passo a passo, eu vou estar explicando num outro vídeo lá para você, como o que você vai aprender nesse curso. Mais um abração e até uma próxima oportunidade, beleza?